Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Esse é mais um vídeo da série Conhecendo Melhor a Igreja. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto que é bem presente nas nossas comunidades. O Ministério Extraordinário da Palavra. Nas nossas comunidades nós precisamos, a igreja precisa hoje do trabalho dos chamados ministros extraordinários. E lá na sua comunidade, assim como na minha comunidade, tem pessoas preparadas para exercer esse ministério. Mas por serem leigos, às vezes acaba despertando na comunidade ou em alguns fiéis uma certa resistência em relação ao seu trabalho, e às vezes até mesmo entre os ministros surgem algumas dificuldades sobre como fazer isso, como fazer aquilo, uma preocupação em agradar a comunidade, em agradar os fiéis a quem nós servimos. Então, para dirimir algumas dúvidas, para acabar com certos receios e também algumas resistências, eu estive conversando com uma pessoa muito especial, Dom João Francisco Salme, nosso bispo diocesano aqui de Tubarão, e ele nos deu algumas orientações a respeito de como os ministros extraordinários da palavra devem se portar, devem celebrar, devem conduzir uma celebração, e também de que maneira eles devem se harmonizar, né, com a comunidade a qual eles servem, e também de como eles devem estar em sintonia com a autoridade da paróquia, que é o Papa. Eu pergunto daqui, Dom João Francisco nos responde de lá da Cúria Diocesana de Tubarão. Minha saudação a você que habitualmente ou nessa oportunidade acompanha esse programa da série Conhecendo Melhor a Igreja. Dom João poderia começar nos esclarecendo, nos dizendo qual é a diferença entre a celebração da palavra feita por um ministro leigo e a celebração da Santa Missa. A celebração da palavra e a celebração eucarística são diferentes. A celebração eucarística chama-se missa ou Santa Missa. A diferença está em que a celebração eucarística tem a oração eucarística, que vai desde o momento da apresentação das ofertas até a oração do Pai Nosso. Então, na oração na liturgia da palavra ou na celebração da palavra, no culto da palavra, se tem toda aquela parte que a missa também tem, que é a liturgia da palavra. Mas, terminada a prece dos fiéis, tem-se ali um momento de louvor e depois se vai logo para a comunhão, o Pai Nosso e a distribuição da comunhão. Então, a diferença dessas duas celebrações é que uma contém a oração eucarística, inclusive a consagração, e a outra não tem. As duas têm um valor próprio. Quem participa bem da missa deve também saber participar bem de uma celebração da palavra. A Santa Missa é celebrada sempre por um padre, por um bispo, o sacerdote, a celebração eucarística. Quando a celebração da palavra, o leigo faz. Há leigos preparados, os ministros da palavra. Que partes do ritual o ministro extraordinário, o ministro leigo, não deve incluir na celebração da palavra? Então, o que o ministro leigo não faz? Ele não faz a oração eucarística, ele não faz a consagração. E por isso é que quando a celebração da palavra, se ela seguir o molde da liturgia da palavra que vem dentro da missa, se ela seguir esse roteiro, quando chegaria o momento que seria a apresentação das ofertas, ele vai diretamente ao momento da comunhão eucarística, do Pai Nosso para frente. Isso é o que cabe ao ministro leigo da palavra de Deus. Como o senhor falou, existe um roteiro específico para a missa e um roteiro para a celebração da palavra. Mas muitos elementos se repetem entre uma celebração e outra. E uma dúvida que surge entre os ministros é em relação ao hino de louvor, o Glória a Deus nas alturas, o Glória in excelsis. Nós devemos incluí-lo na celebração da palavra, não devemos? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Quando se faz a celebração da palavra, pode-se seguir aquele roteiro que é o da missa, do começo até a oração, até o ofertório. Então, ali dentro, aos domingos, pode-se fazer, cantar o hino de louvor, o Glória a Deus das alturas, não há problema. E pode-se fazer a prece dos fiéis, fazer a oração do credo. Aquilo ali são orações e, enfim, a palavra de Deus, todo aquele conjunto, ele fica bem, ele está bem preparado. Agora, se também não houver o canto do hino do louvor, o Glória, também não há problema. De novo, existem vários roteiros para um culto da palavra, vários possíveis. É importante que se veja o essencial e cada paróquia tem alguma orientação. É importante orientar-se com o seu pároco.
para que todos façam de forma um pouco parecida e para não surgirem dificuldades. Porém, também não é proibido, não é, que alguém faça um pouco diferente. O importante é o bom senso, o importante é que se siga um esquema que ajude as pessoas a participarem. Nós sabemos que uma missa dura em média 1 hora, 1 hora e 10. Existem padres que se estendem um pouco mais, existem padres que fazem um pouco menos que 1 hora. Mas em relação à celebração da palavra, qual seria o tempo, a duração ideal para uma celebração da palavra, já que ela não tem aquela parte da oração eucarística que já é uma parte de tamanho considerável dentro do ritual? Quando nós nos reunimos para um tempo de oração, é importante a gente usar de bom senso. Há momentos especiais, há situações particulares que tornam possível e até motivam um tempo mais longo de oração, de celebração. Mas me parece que o normal é o tempo que se usa para uma missa que se celebra dentro da normalidade. Uma missa dá para celebrar muito bem no espaço de 1 hora. Então, um culto que não tem oração eucarística talvez possa ser bem mais breve, 40, 45 minutos já é um tempo muito adequado. Não estou dizendo isso para que se fique dentro desse espaço assim, delimitadinho. Eu quero dizer que a gente tem que usar de novo o bom senso, preparar bem a oração, bem a celebração, proclamar bem a palavra de Deus. É muito importante que o tempo para a oração seja um tempo que faça todo mundo sentir que ouviu a palavra de Deus, que rezou, que refletiu, sai dali contente, nem de mais nem de menos. Quem sabe 45 minutos seja um tempo adequado. Como eu falei na questão anterior, em relação ao tempo de duração da celebração, eu falava que na celebração, e o senhor também já colocou no início lá, omite-se toda a parte da oração eucarística. Então, como o senhor mesmo orientou, o ministro da palavra ele vai até a oração dos fiéis, até as preces, e depois ele segue a partir do Pai Nosso. O que fazer nesse intervalo? Deve-se passar logo, imediatamente, da oração dos fiéis para o Pai Nosso, ou pode-se incluir alguma oração, algum canto nesse intervalo? Como nós não temos na celebração da palavra, como nós não temos a oração eucarística, que é o que diferencia a missa da celebração, do seguimento da palavra, então entre as preces dos fiéis, que seria imediatamente antes do ofertório, e a oração do Pai Nosso, existe um vazio, diríamos. Então, depois das preces comunitárias, antes do Pai Nosso, pode-se fazer um momento de louvor. Esse momento de louvor pode ser de canto, pode ser a recitação do salmo de louvor, existem orações apropriadas para isso. De novo, é importante ver ali na paróquia as orientações que a paróquia dá, de repente a paróquia tem um padrão para isso. É importante que se faça bem esse momento, não deve ser um momento comprido, não se deve ali inventar coisas extravagantes, é importante que não se perca o clima que se criou com a liturgia da palavra e que esse momento de louvor leve as pessoas a entrarem em comunhão com Cristo na Eucaristia que irão receber em seguida. Existem roteiros diferentes, vários roteiros, os folhetos, então é importante ver que folhetos existem. E, de novo, volto ao mesmo conselho, veja com o seu pároco o que a paróquia adota. Talvez a sua diocese saiba ou procure informar-se sobre que orientação a sua diocese dá para os ministros da palavra. Há certas coisas, certos detalhes que em determinadas comunidades ou dioceses há razões para serem feitas de forma diferente, pode ser feitas diferente. Então, de novo, o importante é que haja um esforço sincero de celebrar bem, de que a palavra de Deus seja proclamada, seja ouvida, seja meditada, seja transformada em oração, levada para a vida, que se houver ali também a distribuição da comunhão, que Jesus Cristo seja bem recebido, bem acolhido e que esse encontro com Ele transforme a vida das pessoas que comungarem para poderem viver bem a sua vida cristã. É isso que importa. Normalmente as nossas comunidades elas têm o ministro extraordinário da comunhão e o ministro extraordinário da palavra. Sabemos que as tarefas têm que ser divididas. De que maneira a celebração da palavra deve ser dividida entre o ministro extraordinário da palavra e o da comunhão? Quando se tem na comunidade um ministro extraordinário da comunhão, cabe a ele fazer parte da comunhão. O ministro da palavra vai até o momento de louvor, aquele que precede a oração do Pai Nosso.
Depois, na hora da distribuição da comunhão, entra então em ação o ministro da comunhão. Se é o mesmo, o ministro da palavra e o ministro da comunhão, ele conduz tudo. Mas, havendo os dois ministros, devem saber distribuir entre eles essas duas competências. Isso em se tratando de ministros da comunhão e da palavra de uma mesma comunidade. Mas é comum que ministros da palavra, ministros extraordinários da palavra, visitem outras comunidades. E às vezes esses ministros são da palavra e também da comunhão, como o senhor colocou. Então, quando esse ministro extraordinário da palavra e da comunhão também vai visitar uma outra comunidade, ele conduz tudo ou ele também deve dar espaço para que o ministro da comunhão da outra comunidade também participe da celebração? Quando se prepara uma celebração, sempre é importante que haja uma equipe. E uma celebração fica tão mais bonita, tão mais bem preparada quando se distribuem as tarefas. Se tem o ministro da palavra, ele faz essa parte do ministro da palavra, se tem o ministro da comunhão, faz a parte dele. Se alguém sai de sua comunidade para ir a uma outra e ali presidir um culto da palavra com distribuição da comunhão, ele deve ali integrar-se naquela comunidade. Faz aquilo que compete a ele fazer. Se ele tem o ministro da comunhão, ele faz a parte da palavra e deixa a parte da comunhão eucarística para quem tem esse ministério. Se for o contrário, tem o ministro da palavra, mas não tem o da comunhão, e o visitante é o ministro da comunhão, ele faça essa parte. É importante que cada um faça aquilo que lhe cabe de forma harmônica, porque o importante é que se faça bem a celebração, que todos sejam levados à oração, que possam ouvir bem a palavra de Deus, que seja bem proclamada, que haja um ambiente, um clima de Deus, de encontro com Deus, que a hora da comunhão seja bem celebrada, bem vivenciada, para que, de fato, quem tiver ido àquela celebração saia dali contente, feliz, realizado e alimentado com a palavra de Deus e com a Eucaristia para toda a semana que ele terá pela frente. Assim como o padre, o diácono e o bispo, o ministro extraordinário da palavra também vai usar o presbitério para conduzir, para presidir a celebração. Mas existe um lugar específico no presbitério para que o ministro da palavra, o ministro extraordinário da palavra, se coloque para conduzir a celebração, ou ele pode usar qualquer espaço, o ambão, o altar? E qual seria o local mais adequado para que o ministro extraordinário da palavra presida a celebração? No presbitério, o altar é o lugar da celebração eucarística, é a mesa da Eucaristia, o altar, lugar do sacrifício. O ambão é o lugar da palavra. Então, o ministro da palavra, ele deve ficar no ambão, ou pode ficar também em algum lugar ali, dependendo um pouco do espaço que se tem, onde ele consiga se comunicar melhor com as pessoas que ali estão. Mas o ambão é um lugar indicado. E o importante é que o ministro da palavra não fique no altar. Se ficar lá, não é que seja um crime, não se deve olhar sobre esse aspecto. Mas o lugar adequado da proclamação da palavra é o ambão. Ou então, em outro lugar, como dizia antes, onde esse ministro, o presidente da celebração, consiga se comunicar melhor e ajudar melhor a celebração. O altar depois é o lugar para onde vai o ministro da comunhão com a Eucaristia, para a partir dali rezar o Pai Nosso, apresentar Jesus na Eucaristia e em seguida distribuir a comunhão. Dom João, uma outra dúvida que surge entre os ministros é porque, às vezes, devido à falta de formação, os ministros acabam trazendo jeitos de celebrar de outros lugares, principalmente da televisão, de missas, de celebrações transmitidas pela televisão. E às vezes acontecem algumas coisas que outros ministros não concordam. Por exemplo, pode ocorrer casos de ministros dando a bênção e elevando o cibório, elevando o Santíssimo Sacramento, ou então a bênção final, elevando alguma imagem de Nossa Senhora ou de algum santo. Isso é correto? Isso compete ao ministro extraordinário? Ou não? É proibido ou tanto faz? Todos nós que somos batizados pela graça, por força do batismo, temos em si a graça de poder rezar para os nossos irmãos, de dar a bênção. Os pais têm uma graça especial de abençoar seus filhos. Todos nós podemos fazer uma oração de bênção, falar bem do outro diante de Deus, proclamar, digamos, a bênção de Deus sobre alguém. Agora, quando se trata de uma bênção, como é a bênção solene do Santíssimo Sacramento, ali cabe sempre somente ao diácono, ao padre ou ao bispo.
Então, o ministro leigo da comunhão não deve dar a bênção com o Santíssimo. Às vezes se faz, para alguns não entendem, quando se trata de dar uma bênção com a imagem. Em si, diria que não é necessário. Faça a oração sobre o povo e dê a bênção como cabe ao ministro leigo do culto da palavra. Inclusive há pessoas, tem os ministros também da bênção, né? Mas não tendo um ministro específico da bênção, da visitação e da bênção, como se tem em algumas comunidades, que faça a oração da bênção sobre o povo, mas não como Santíssimo. E deixe que também a bênção com a imagem faça padre ou diácono. Mas também, sobre essa questão da imagem, sobre qualquer outra dúvida, fale com seu padre. Porém, quanto à bênção com o Santíssimo, aí o leigo não deve fazer. Uma outra pergunta, que não chega a ser uma dúvida, mas mais uma curiosidade. Por que do jaleco branco, do casaco branco do ministro? E além desse casaco, além desse jaleco, existe alguma outra veste que o ministro extraordinário da palavra possa usar? Algo tipo alguma túnica ou algo parecido? Quando se trata de uma celebração, em si o leigo não precisa usar uma veste diferente, basta estar trajado dignamente. O problema é que muitas vezes a pessoa não se apercebe, ela está com uma veste que não é adequada para aquela hora. Então com isso se introduziram outras vestes, jalecos, algum outro tipo de veste que resolve um pouco esse problema. Então se a pessoa está ali com uma roupa que não é aquela, que não é tão digna, então essa veste ajuda a criar um ambiente, um clima, digamos assim, mais adequado para a celebração. Aqui também é importante que os ministros, tanto da palavra como da comunhão, sigam as orientações da paróquia. O que o padre disser, o que o padre pedir para fazer, faça. Porque, como dizia antes, às vezes há realidades específicas numa determinada comunidade. E o padre que está lá deve saber disso. Então é importante seguir a orientação que ele der. Dom João, logo na introdução desse vídeo, eu fiz um comentário a respeito da relação entre fiéis, entre comunidade e ministros extraordinários. Qual a sua mensagem, o que o senhor tem a dizer em relação a essa resistência que existe? O que o senhor tem a dizer para os ministros extraordinários e também para o povo, para a comunidade dos fiéis? Quanto aos ministros extraordinários da palavra, da comunhão e outros ministros, muitas vezes na comunidade há pessoas que não gostam, resistem, não sentem muita simpatia. Para quem é ministro, como é o caso do próprio padre, ou do bispo, ou do diácono, ele deve se esforçar ao máximo para viver e dar um testemunho que seja favorável e que ajude as pessoas então a aceitar a gente, a acreditar na gente e a ver com bons olhos o ministério que a gente exerce. Por outro lado, é importante também que nosso fiel irmão católico, irmã católica, lá na comunidade saibam com humildade aceitar também que um irmão da comunidade exerce um ministério, que se preparou para isso, o ministério da palavra, o ministério da comunhão, porque nós precisamos de ministros leigos. Então, saber aceitar essas pessoas da comunidade, incentivá-las, ajudá-las, dar algum conselho, às vezes até fazer uma correção, não há mal nenhum. Mas todos precisamos de correções, de ajuda. Quantas vezes eu, na minha vida de padre e mesmo de bispo, já fui ajudado com pessoas que me fizeram uma observação. E eu fui me dando conta. Mas o importante é que a gente se esforce para viver corretamente, ter vida digna, para que os outros não tenham dificuldades em nos ter como ministros, tanto leigos como ordenados, lá na sua comunidade. Mas quero de novo dizer que também cada membro da comunidade deve saber aceitar os ministros que se dispuseram, que foram convidados, que fizeram cursos, que se procuraram se preparar da melhor forma. E quem sabe, você que até agora ainda não aceita com muito boa vontade os ministros, se você se apresentasse e fizesse um curso e se tornasse ministro também, quem sabe não ajudaria mais do que resistir diante de alguém da comunidade que se dispõe a prestar esse serviço? Queremos agradecer então ao Dom João, que gentilmente nos concedeu essa entrevista, recebeu lá na Cúria Diocesana de Tubarão, e eu deixo para encerrar então esse vídeo uma mensagem final do nosso bispo, agradecendo a você que assistiu, pedindo novamente que você compartilhe, acesse o blog que vai aparecer aí embaixo, também o canal do YouTube,
e que você compartilhe, assista, comente, mande a sua sugestão. Quem sabe o nosso próximo vídeo vai ser feito a partir de uma sugestão que você nos mandar. Um abraço, fique com Deus e ouça agora a mensagem final do Dom João Francisco. Então, quanto a essas orientações sobre uma celebração da palavra, é importante que a gente não tenha atitude, uma atitude muito, diríamos assim, bitolada, de dizer isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é permitido. Esse tipo de atitude não ajuda, mas também não pode ser tudo solto de qualquer jeito. Queria deixar dito a você que me assiste agora, que você procure saber do seu pároco, eu disse antes e repito, do seu pároco, para ver que orientações a paróquia tem em relação ao exercício desses ministérios leigos, ou a sua diocese. O que eu estou dizendo aqui, de repente não ficou tão claro, e pode parecer um pouco diferente daquilo que sua diocese ou paróquia tem como orientação. Então veja lá o que é a prática normal de sua comunidade em relação a esses momentos de oração, de celebração. Mais importante do que tudo isso é celebrar bem, com dignidade, com humildade, com simplicidade, que prevaleça a palavra de Deus, o anúncio do reino, a vida com Jesus na Eucaristia, e que tudo isso se faça com dignidade, de tal forma que não haja constrangimentos e que não se crie dificuldades ou conflitos desnecessariamente. Tudo isso, a palavra de Deus e a Eucaristia deve resultar numa comunidade unida, viva, alegre, participativa, que torne concreto o que Jesus veio fazer, o reino de Deus.